A história dessa mulher, a gente não sabe nem o nome, para você ver o valor que davam para elas naquela época. Ninguém nem perguntou o nome da irmã aqui para escrever o nome dela. É a mulher do fluxo de sangue. Do Jairo não. O Jairo. E ainda o cargo dele, chefe da sinagoga. E a mulher do fluxo de sangue. E se fosse perguntar, iam dizer uma intrusa, intrometida, que entrou no meio da conversa, porque o Jairo chegou primeiro. Ai, como eu amo Jesus, gente. O chefão chegou primeiro e falou: minha filha está quase morrendo. E Jesus disse: eu vou na tua casa contigo. Estão caminhando, entra a mulher no meio da história. Você imagina quanto ela se preparou para chegar até onde Jesus estava? Porque eles estavam caminhando, não tinha uma igreja, não tinha uma entrada linda que nem essa que vocês entraram, um monte de menina querida rindo pra gente, abraçando, tinha nada. Mas a minha mãe também me disse uma frase que se tornou uma coisa muito poderosa na minha vida. Ela dizia: filha, quando a gente quer muito uma coisa, a gente dá um jeito. Quando não quer, dá desculpa. Essa mulher queria muito ser curada. Ela enfrenta todos os percalços. Ela se prepara para encontrar Jesus. E eu acho lindo, o evangelista Marcos relata um detalhe a mais. Ele diz que no caminho, quando provavelmente a força falhava, quando provavelmente a fraqueza batia, quando o desespero chegava, ela pregava para ela mesma. Ah, minha linda, pregar para os outros às vezes não é tão difícil não. O difícil nessas horas é a gente pregar para a gente. Ela dizia: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. 50 quilômetros profetizando: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. Eu não sei como é que você veio para Itajaí hoje, eu não sei o que você veio profetizando no carro, eu não sei o que você veio dizendo, mas eu quero te dizer que o Pai está na casa, que esse mesmo Jesus caminha aqui, e se a tua fé te trouxe aqui, você vai tocar nele nessa noite. Ela chegou no meio da multidão, ninguém recebeu ela. Você está vendo como não pode dar desculpa? Eu não vou mais lá porque ninguém me viu. Cheguei lá, nem olharam para mim. Aquela que já é desconfiada assim por natureza, né? Ai, com a outra arrumaram até lugar. As mais dramáticas já vão dizer: eu fiquei lá jogado igual uma cachorra. Não, nem me olharam na minha cara. O importante é que papai te viu. Olha para essa mulher do teu lado e diz: o pai viu nós aqui. O pai te enxergou aqui, minha linda. Tá tudo certo porque a casa é dele e ele te viu. É isso que importa. E quando ele esconde a gente, ele esconde, minha linda. Quando ele quer te esconder, ele vai te esconder. Tu pode estar onde tu for, ele vai te esconder. Ninguém vai te ver mesmo, porque tem tempo que é tratamento. Mas também quando ele quer te mostrar, ele te mostra e acabou. Ninguém mais te esconde. Pode se esconder que eles vão te achar. Porque com ele é assim. Ela chegou, entrou no meio da multidão. Pensa o medo, o desespero. E se alguém me reconhece? E se alguém grita imunda? Vai ser mais uma humilhação em público. Mas a fé era maior do que todos os medos. Sabe, querida, tem vez que a gente tem que ir com medo mesmo. Tem medo que tu dá uma ordem e ele sai. E tem uns que é perseverante. E daí, pastora, vai com medo mesmo. Foi uma das coisas que Deus me fez aprender a lidar. Tem vezes que estou com medo, mas vai com medo mesmo. Se eu ficar, vai sair o medo? Acho que não, então vou com medo mesmo. Mas vai que dá tudo errado. Ai, daí. E se chega lá e tu passar vergonha, grandes coisas. Esse ditado que tu escuta bem: morri da vergonha. É só uma alegoria.
Nunca vi ninguém morrer literalmente da vergonha. Que vergonha que eu passei. Morreu. Não morreu nada. O que morre é o orgulho. Porque tem muita gente que diz que tem vergonha e que é tímido, mas não é nada. É um orgulho enrustido. Mas e se eu ir lá e dar um branco? E daí, deu um branco? Tu pega e diz: irmãs, me dê um branco. Sem mais nada que eu ia falar. Vamos se levantar e fazer uma oração. Passa um vergonhão. E faz o quê? Trata a vergonha. Vai pro secreto. E fala: pai, o que deu? Falasse que tinha um chamado, um propósito, fui lá e dei um branco. O que tu está querendo me ensinar? Que alguma lição vai aprender. O que está querendo me ensinar? Essa geração ainda precisa aprender com aquelas mulheres. Porque essa geração é uma geração de críticos. Se o cantor erra uma letra, se ele sai um pouquinho do tom, se a pregadora deu uma perdidinha. Tu viu que perdida que ela deu feia? E se botar na internet, então agora é o tribunal, né? Não precisa mais o tribunal de Cristo. Esse povo vai dar conta um dia, gente. A Bíblia diz que nós seremos julgados por todas as nossas ações. No céu não tem um livro de intenção. E tem gente que diz: mas é que ele conhece a intenção do meu coração. No céu não tem livro de intenção. No céu tem livro de ação. Seremos julgados. Eu aprendi a dependência dele. Tu pode escrever, tu pode estudar, tu pode fazer o que tu quiser. Só que quando tu chega aqui em cima, tu não pode ficar preso. Tu não pode ficar presa. Aqui nesse altar tu diz: faz do teu jeito, querido. Teu jeito é perfeito. Às vezes tu vai ficar só na introdução. Tu não vai nem conseguir entrar em tópico nenhum, mas tu estudou. Mas aí desce a revelação. Aí você entende o que é ministrar debaixo de uma revelação da palavra. Chora lá, baixei. Deixa eu voltar para a mulher para nós concluir. Provavelmente essa mulher teve que andar de gatinho ou de joelho atrás de Jesus. Como a pastora Esther disse, ela já sabia das leis, ela não podia tocar no manto dele. Ela não queria torná-lo impuro. Ela vai tocar na orla, na franja das suas vestes, aquela que tocava o chão. Como que alguém vai tocar lá naquela franja de pé? Não foi de pé não, linda. Depois de 50 quilômetros bem andado. Depois de 12 anos sofrendo. Ela não tem problema nenhum de descer mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. É que a gente está querendo tocar nele de pé, pulando. E às vezes ele está só olhando para a gente, dizendo: eu estou só esperando tu descer mais um pouquinho. Chora. E a Bíblia diz que quando ela toca, ai, irmãs, eu fico encantada com essa parte. Quando ela toca na orla da sua veste, foi instantâneo. Tocou! A Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo. E a mulher sente. Quando você está com um fluxo intenso e por algum motivo você sente, não sente? Ela tocou e ela sentiu. Eu fui curada. Uau, eu fui curada e eu nem posso gritar. Eu fui curada. Mas Jesus sentiu na mesma hora. Uau! E é muito extraordinário, porque Jesus sabe discernir um esparrão de um toque de fé. O Pedrão, ainda não tinha sido cheio do Espírito Santo, né? O sanguíneo hemorrágico que pulava as palavras da boca dele. Jesus diz: alguém me tocou. E ele diz:
Fosse o nosso adolescente de hoje, né? A multidão te aperta, te oprime, e tu pergunta quem me tocou. Jesus repete. Eu vou desenhar para ti, Pedro. Alguém me tocou. Não foi um esbarrão. Não foi por acaso. Você está entendendo o que ele está falando aqui nessa noite? Alguém me tocou. Porque de mim eu senti que saiu virtude. Chora lá, macaçui, Amanda. Alguém me tocou. Ok. Ela tocou e foi curada. Jesus sentiu que ela foi curada. Não estava tudo resolvido? Estava. Para que Jesus precisava parar? Ela foi para ser curada da hemorragia, estava curada. Jesus teve a confirmação que ela estava curada. Está tudo certo. Não está. Porque Jesus não começa nada para deixar pela metade, minha linda. Talvez o primeiro toque de fé você já deu. Talvez você já foi curada de algo que só Jesus podia curar. Mas tem algo aqui dentro. Porque o que era aparente no corpo, ela foi curada na hora. Mas Jesus queria ir além. E ele fica esperando. Aí você imagina Jairo nessa altura do campeonato. Jesus para a multidão. Tranquilamente. Porque o que nos apavora, para ele é tranquilo. Sabe por que é tranquilo, minha linda? Porque lá da eternidade, lá de cima a visão é privilegiada. Porque passado, presente e futuro é uma lei só para nós, para ele não existe. Ele já viu tudo, ele vê o agora, ele já vê como termina. Por isso que só a gente é pego de surpresa, ele não é pego de surpresa. Ele já sabia como a história toda terminava. Então ele está tranquilo. Alguém me tocou, parababá. E também não expõe a mulher. Que tem umas pessoas que vêm para um lugar desse de cura e já vem às vezes com uma bobiça de casa, porque já pegou barda. Tem vezes que Deus vai lá e vai tocar. Mas tem umas pessoas que já ficam com as bardas gospel. Eu vou lá. Mas ele tem que usar a pregadora. Tem que me apontar lá de cima. Ou ele tem que usar tal profeta. Tem que vir marchando e me achar aqui. E ele está falando na palavra, ele está tocando, o louvor está fluindo, ele está curando, e ela não toca, passou do lado, a oportunidade vai e ela sai do mesmo jeito. Até que a Bíblia diz que ela vendo que não podia mais se esconder, agora ela vem na frente de Jesus. O toque foi por trás. O medo, a vergonha, a dor faz chegar de longe. Mas quando se revela, tem que ir na frente. Tem que olhar nos olhos, tem que dizer por quê. Porque Jesus queria curar a alma daquela mulher. E para curar a alma precisa falar. Você viu que a pastora Tânia falou aqui ontem sobre confessar, trazer para a luz o que estava na treva. Ela vai na frente de Jesus. E um dos evangelistas diz assim: e contou-lhe toda a sua verdade. Minhas lindas, eu não sei, não consigo analisar, pelo pouco que fala dela, se era uma melancólica, uma sanguínea, uma colérica, uma fleumática, não sei. Eu sei que ela estava 12 anos sem falar. E o que Jesus faz enquanto ela está falando? Nada. Olha que ensinamento para os varão. Quando elas estão falando, só escuta elas. Elas vão achar a solução só falando. Se você só ouvir com empatia, que às vezes já quer, o homem é muito direto, já quer dar resposta, escangalha com tudo. Jesus está ouvindo ela. Mas tem aquela que diz: eu vou lá.
E aconteça o que acontecer, eu não vou sair de lá sem tocar nele, sem sentir ele me tocar. Eu vou ficar do começo ao fim, eu vou entrar e eu vou ficar. Se não der para comer, eu não como. Se não precisar, eu não vou, eu vou ficar. Até a última palavra, ele vai liberar uma palavra que vai me tocar. E eu só preciso de uma palavra dele. Então recebe para você essa palavra. Alguém diz: não incomoda o mestre. Mas Jesus ainda está falando com a mulher: tua filha morreu, Jairo, nem incomoda o mestre. E Jesus está lhe dando atenção para ela. E quando ela termina de falar tudo o que ela tinha para falar, Jesus é pontual, sucinto. E é a única vez nos evangelhos que você escuta Jesus chamar uma mulher de filha. Ela não tinha mais nada, gente. Ela não tinha mais recurso nenhum. Ela não tinha mais saúde. A alma dela estava dilacerada. 12 anos sem uma conversa, 12 anos sem receber uma palavra de carinho. 12 anos sem ser lembrada que era amada, que era querida, que ainda era vista. 12 anos. Jesus olha para ela e diz: filha. Só quem já teve uma experiência de verdade com a paternidade dele sabe o que essa palavra carrega. Filha! Tu pode não ter nada, mas a fé que havia em ti foi ela que te curou. Gente! Quem sabe se fosse algum pregador da atualidade, não ia querer promover o nome, dizer: vai lá dar testemunho e me marca, diz que fui eu que orei. Hashtag fui eu. Mas Jesus é Jesus, gente. Ele consegue ver qualidade onde ninguém vê nada, só vê defeito. Mas pastor, eu não tenho nada, eu sou a menor da minha casa. É a síndrome, né? É a síndrome do Elias, só eu fiquei. É a síndrome do menor da casa do meu pai. Mas ele olha e ele vê o que ninguém vê. E ele diz: filha, foi a tua fé. Ele nem disse: fui eu que te curei, é Jesus. Ele diz: a tua fé te salvou. Vai em paz para tua casa. Aplaude ele, aplaude. E a filha de Jairo, pastora, está morta, morreu, morrida. Mas Jesus não vai deixar aquele negócio pela beirada do caminho, não. Quando ele volta para Jairo, vocês imaginam o desespero. A gente não sabe porque não tem todo o diálogo. Mas o que ele libera é: crê. O que Jesus diz para Jairo? Crê somente. Às vezes a gente quer que ele fale um monte de coisa, e ele vai liberar uma palavra: crê somente. É simples. Tudo é possível ao que crê. Crê somente. Mas já morreu, bora lá para tua casa. Quem disse que a morte é páreo para o dono da vida? Mas morreu. Mas eu não disse que eu ia na tua casa? Eu vou na tua casa. Mas Jesus, no meio do processo, acabou as esperanças. Morte é fim da linha, acabou o jogo, não tem mais jeito, Jesus. Ei, nós estamos falando de Jesus. Olha para tua amiga aí e diz para ela: só aguenta mais um pouquinho. Ele já está indo na nossa casa. Ora lá baixeira lá baralabai, chora lá baixeira lá. Chega na casa, está todo mundo chorando, o luto já está imperando. A desesperança, a falta de fé, acabou.
de Jesus chegar, ele foi interceptado no caminho. Ah, pastora, se não fosse aquela tribulação, eu não estava vivendo isso hoje. Ah, pastora, para que eu fui fazer aquilo? Ah, pastora, olha, se alguém não tivesse me atrapalhado, eu estava indo tão bem, estava tudo dando certo no meu plano. Jesus já tinha dito que ia ser, mas aí entrou alguém pelo meio e agora está tudo acabado. Não. Aleluia. Quando ele entra na casa, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar para fora todo mundo que não cria. E eu quero liberar uma palavra profética para mulheres em especial aqui nessa noite. Depois deste congresso, Deus vai tirar algumas pessoas que têm andado com você, mas que não estão sendo usadas para te promover, para te empurrar para o teu propósito. De algumas mesas ele vai te mandar levantar e nunca mais tu vai voltar para ela. E você precisa entender, porque ele está falando aqui, e eu estou falando pela parte de Deus, isso é profético na vida de algumas mulheres aqui. Você precisa entender essa palavra. Deus vai arrancar algumas pessoas da tua volta. Talvez vai doer, mas não está contribuindo para o teu propósito. Você sabe, no fundo você já sabe, mas você está com aquela dor, sabe, de sair, de soltar, de largar, de levantar. Pois Ele te trouxe aqui para te falar: eu vou tirar. Eu vou limpar. Talvez vai contar no dedo só quem vai ficar, porque nem era todos os discípulos ainda que estavam lá dentro. Aí ele dá uma ordem, pega na mão da menina. Só a vida é capaz de falar com a morte. Só a vida é capaz de falar com a morte, e a morte tem que retroceder. E ele diz: menina, eu te digo, levanta-te. Estava morta, estava, até Jesus chegar. Agora eu quero levantar uma outra palavra profética aqui. Tem mulheres que vão sair daqui nessa noite com uma palavra de ordem e de vida para dentro da sua casa. Você veio aqui, mas tem alguém morto lá dentro da tua casa. Não consegue ouvir Jesus, não consegue se relacionar com Jesus, não fala direito contigo, não te trata direito. Morto não sabe falar, morto não é capaz de ouvir. Mas você veio aqui para se deixar curar, e eu quero liberar em nome de Jesus essa palavra de autoridade espiritual sobre a tua vida agora. Tu vai entrar em casa hoje pisando firme e dizendo: a vida chegou nessa casa e a morte bate em retirada. Espírito de morte, sai da minha casa. Espírito de morte, sai do meu casamento. Espírito de morte, sai da vida do meu filho, sai da vida da minha filha. Eu sou geradora de vida. Eu fui lá e me encontrei com Ele, eu toquei nas vestes dele e eu vim profetizar a vida. Fica de pé, fica de pé. Choralamandaralabachei. Profetiza a vida dentro da tua casa hoje. Não acabou, não. Não acabou enquanto Jesus não diz que acabou. Chacaralamandoralabachai. Xeralabachai. Tem vida aí. Aonde tinha morte, a vida chegou. E Jesus traz a menina viva, entrega para os seus pais. Jesus estava dizendo: ei, Jairo, eu vi quando tu ficou nervoso. Ei, Jairo,
Eu vi quando tu quase teve um treco. Ei, eu vi quando tu duvidou que eu era capaz de fazer. Eu vi. Mas mesmo assim eu quis vir contigo.